Olá pessoal, tudo bem? Ocultista, místico ou esotérico que se preze tem que respeitar o Conde de Saint-Germain. Aqui mesmo no YouTube há dezenas de vídeos louvando esse aventureiro do século XVIII. Rosa Cruzes, teosofistas que se juntaram a outros rebentos do movimento Nova Era, colocam o Conde de Saint-Germain como um espírito dos mais iluminados que surgiram no planeta, um mestre ascensionado, um homem divinizado, o sujeito que conversava com as salamandras, o sujeito que havia descoberto como é que se podia viver durante séculos, porque ele descobriu o elixir da longa vida, o sujeito que conseguia transformar metais não preciosos em verdadeiras pedras preciosas, e volta e meia ele presenteava uma grande dama com uma dessas pedras oriundas da sua própria criação, graças à força do seu poder espiritual. Esses vídeos, esses escritos, esses livros sobre o Conde de Saint-Germain são ingênuos, são pueris, são crédulos, são altamente imaginativos e eu diria até mesmo risíveis. Mas as pessoas adoram um pouco de fantasia nas suas vidas, não? Tem um jornalista escocês que escreveu um livro em 1841, o Charles Mackay. Portanto, ele escreveu este livro há 180 anos. Tem aqui o livro dele. Os Alquimistas. Os Alquimistas em busca da pedra filosofal e do elixir da longa vida. E ele vai dedicar um capítulo unicamente para o Conde de Saint-Germain. O Charles Mackay tem um outro livro dele, que eu vou aproveitar o embalo e vou indicar para vocês, que chama-se Ilusões Populares e as Loucuras da Massa. A Loucura das Massas. Muito bacana, muito interessante. Também escrito em 1841. Vale a pena vocês perderem um tempo aí com a leitura desses dois livros. Grande parte das informações que eu vou trazer aqui sobre Saint-Germain, eu tirei lá do livro do Charles Mackay, de 1841. Como é que era o nome do Conde de Saint-Germain? Um chuta um nome, outro chuta outro nome, e todos gritam um gol sem nenhum respaldo histórico. Nós não sabemos quase nada sobre o Conde de Saint-Germain. O Conde de Saint-Germain ele passou uma vida quase que meio na obscuridade. Claro, ele é relatado por várias personalidades da época, mas ele tinha uma vida privada oculta, ele tinha uma vida privada escondida. Não porque ele fosse um célebre, né, estudioso do esoterismo, do ocultismo, não por esse motivo, mas por motivos mais prosaicos. Ele era um espião. O Voltaire conta isso. Ele era um espião que trabalhava para vários países. Naquela época, não havia os artefatos que nós temos hoje para espionar as pessoas. Então, a pessoa tinha que ir em loco. Então, cada país contava com centenas de espiões espalhados pelo mundo inteiro. Então, o Conde de Saint-Germain, ele exercia essa atividade, a atividade de espião. Então, ele perambulava pela Itália, pela Alemanha, pela Espanha, pela Inglaterra, pela Rússia. Ele estava sempre perambulando. Então, saía de um lugar, sumia, aparecia no outro, ia para outro lugar. Tá. Isso era o trabalho dele. Obviamente, ele fazia alguns bicos, como vender, por exemplo, o seu suposto elixir da longa vida. Então vendia para aquelas senhoras que tinham grana, queriam viver cento e poucos anos, então ele vendia o seu elixir. Ele próprio se gabava de ter 45 anos, né? Mas que já havia vivido 70, 90, 150, 2 séculos, 3 séculos.
As suas histórias iam mudando de acordo com a plateia. Se a plateia era uma plateia mais complacente, uma plateia menos arguta, ele chutava mais fundo. Se era uma plateia mais exigente, ele maneirava na sua imaginação. Ele dizia, por exemplo, que havia almoçado com os clérigos que haviam realizado o Concílio de Trento. Ele bateu vários papos com Carlos V e Henrique VIII. Quando a plateia já tinha tomado bastante vinho e estava uma plateia ali mais receptiva às suas fantasias, ele dizia que estava com muita saudade. Estou com uma saudade tremenda. Aí o pessoal perguntava, mas de que você está com saudade, Conde Saint-Germain? Estou com saudade do meu amigo. Mas que amigo? Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão foi rei da Inglaterra no século XII. Então nós estamos vendo que foi um sujeito altamente imaginativo, criativo, gozador, né? De certo modo, um marqueteiro, um grande marqueteiro de si, né? Coisa que nós conhecemos muito bem até os dias de hoje, né? O Conde de Saint-Germain, portanto, ele vai crescer no imaginário popular, no imaginário ocultista, principalmente graças a Madame Helena Blavatsky, que nós não falamos dela aqui no canal, mas nós vamos falar mais para frente. A Madame Helena Blavatsky era uma senhora muito imaginativa, muito criativa, né? E contava muita mentira. E a Madame Helena Blavatsky vai alçar o Conde de Saint-Germain mestre iluminado. E há, inclusive, fotografias, obviamente, falsificadas, dela ao lado do Conde de Saint-Germain, com mais dois outros mestres ascensionados, mestres divinizados, que eram sujeitos muito poderosos, que viviam séculos e que eram capazes de feitos de super-heróis, feitos sobrenaturais. Eles estavam aqui, apareciam acolá, transformavam metais em ouro, os caras levitavam. Então eram tipo assim super-herói, possuíam superpoderes, né, esses mestres. Bom, o Conde de Saint-Germain ele vai ter a sua lenda ampliada depois da sua morte, principalmente, graças a essa força também da Madame Helena Blavatsky. Tem biografias dele fraudulentas, esses causos todos que contam sobre o Conde de Saint-Germain, todos causos fraudulentos, imaginativos, fantasiosos. Não há nenhuma evidência histórica de que nem nada parecido com isso um dia sequer aconteceu. Não há nada disso. O Conde de Saint-Germain, na verdade, ele era um espião trambiqueiro que foi alçado à condição de mestre iluminado da humanidade. Uma trajetória e tanto. Não há nada que ele deixou escrito. É vendido um manuscrito, se você entrar aí, você vai conseguir comprar até pela internet, você vai comprar na Amazon, na estante virtual, um suposto livro escrito pelo Conde de Saint-Germain, que é a Santíssima Trinosofia. Não há prova nenhuma de que Saint-Germain escreveu isso aí. Provavelmente uma criação posterior que foi atribuída a esse aventureiro. O Conde de Saint-Germain, com certeza, foi um aventureiro, um marqueteiro, um grande charlatão, com certeza um grande charlatão, mas sem sombra de dúvidas, um charlatão muito sedutor.